conforme você vem acompanhando aí na narrativa do nosso site, a gente vem trazendo um exemplo aí, ou vários exemplos de pessoas que tiveram assim em vida essa preocupação de fazer um planejamento patrimonial e sucessório e que tiveram tranquilidade, pessoas com grandiosos patrimônios, a exemplo de Antônio Hermílio de Moraes, a exemplo de Norberto Odebrecht, a exemplo de Roberto Marinho. Você imagina aí quantos bilhões de reais o Roberto Marinho deixou em patrimônio e que na verdade ele não foi recolher ITCMD, que é o Imposto da Morte, como a gente chama, aqui particularmente no estado de Pernambuco, onde eu resido, onde eu trabalho, onde tenho o meu escritório, é da ordem de 8% sobre o valor de mercado do patrimônio quando você leva esse patrimônio para um inventário, quando a família, quando os herdeiros abrem inventário após a morte do patrimonialista. Então, não é recomendável que você deixe isso acontecer para que sua família venha a ter esse desperdício financeiro que pode beirar a casa dos 40%, mais de 40%, cada caso é um caso, do valor do seu patrimônio, desperdiça através de um inventário. Nós temos aí outros exemplos, muitas outras pessoas, a exemplo de Roberto Sifta, do Grupo Abril, a exemplo de Dice Navarro Camargo, que viveu aí cerca de 100 anos de idade, sua filha, por exemplo, do Grupo Camargo Correia, a Renata Camargo, ela mesmo após toda aquela polêmica da Camargo Correia, que passou pela Lava Jato, por aquelas questões da justiça, ela adquiriu o apartamento mais caro na ilha de Manhattan, em Nova York. Por quê? Porque o patrimônio dessas pessoas não está na pessoa física, está na pessoa jurídica, está de forma separada, não se mistura com o patrimônio da empresa. Então esse planejamento ele é fundamental para criar uma barreira de proteção entre a sua pessoa física, entre a sua empresa operacional, a empresa que você gera a sua economia, e o seu patrimônio, a sua empresa, que a gente chama de empresa cofre, aquela que vai proteger o seu patrimônio, aquela que vai abraçar, que vai receber, que vai abarcar os seus filhos, os seus futuros herdeiros. Nós temos outros exemplos, como José de Alencar, que foi vice-presidente da República, dono da Cota Minas, um homem que deixou um patrimônio vastíssimo e que não precisou abertura de inventário, porque deixou tudo planejado. E aí você pode ficar se perguntando, mas Sandro, mas eu não tenho esse vasto patrimônio, eu tenho um pequeno patrimônio, e a gente quer desmistificar isso. Nós temos hoje no país muitas pessoas que têm um patrimônio de R$500 mil, de R$1 milhão, não importa, todas essas pessoas poderão fazer o seu planejamento patrimonial. Faz parte dessa prevenção, dessa organização, para que você não venha deixar o seu filho cair de patamar de patrimônio de vida. Então nós queremos desmistificar de uma maneira geral, ou de uma vez por todas, essa ideia de que planejamento patrimonial e sucessório é coisa para milionários. Não, isso é um ato de amor que você tem pela sua família, pelos seus herdeiros, para que você possa deixar tudo resolvido e não ter que que a família, digamos assim, tenha um desgaste financeiro, emocional e temporal com relação à abertura de inventário. Nós temos, por exemplo, uma cultura nos países mais desenvolvidos que desde a criança praticamente ela já registra uma empresa, os pais já registram uma empresa para ela, porque quando essas crianças forem adquirindo o seu primeiro patrimônio, já vão colocando numa pessoa jurídica registrada em nome de uma empresa e não numa pessoa física. Então nós temos vários outros exemplos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tem uma patrimonial, ele tem uma holding de proteção do patrimônio dele. Marina Silva, política, o João Amoedo, o Fernando Haddad, tantos e tantos outros. Então, se você for observar, essas pessoas têm um nível de consciência de que não tem nada na sua pessoa física ou não tem quase nada, porque não de certa forma, bom para ninguém ter patrimônio na pessoa física. Então, essa é mais uma informação que eu queria trazer para vocês e dizer que quem não pensou ainda nisso, quem não pensava sobre isso, comece a se sintonizar com esse assunto e procure fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório.